Fantasmas surgiram na estrada deserta e ninguém acreditou na história real de terror. Lucas era um motorista solitário e sempre que a rotina sufocante da cidade o impedia de respirar, ele pegava seu carro e se perdia nas montanhas de Minas Gerais. A estrada estreita e repleta de curvas apenas aumentava sua sensação de liberdade. Mas numa dessas escapadas, as nuvens escuras se formaram rapidamente no céu, trazendo uma tempestade que parecia ter vida própria. O trovão rugia como um animal feroz e o nevoeiro denso se arrastava, engolindo a estrada. Ele não teve escolha. Parou. Dentro do carro, a atmosfera mudou. Os sussurros começaram suaves, quase como uma canção esquecida. Lucas tentou ignorá-los, mas não era fácil. As árvores antigas pareciam murmurar segredos, histórias de almas que nunca partiram. Ele olhou para fora e, com um impulso, decidiu investigar. A poucos metros, uma estalagem antiga apareceu, envolta em sombras. O ar estava pesado, e na entrada, fotos desbotadas de pessoas desapareceram em sua mente. Cada rosto parecia um grito silenciado pelo tempo. A sensação de estar sendo observado cresceu. O sussurro virou gritos, ecos de desespero que ressoavam em suas orelhas. Lucas hesitou, mas sua curiosidade era mais forte que o medo. Ao pisar dentro da estalagem, uma sombra cruzou sua visão e um sussurro ecoou. Lucas. O pânico o consumiu e ele girou rapidamente, mas a noite trouxe apenas um silêncio aterrador. A luz do carro começou a piscar e uma figura na margem da estrada o aguardava, com um sorriso enigmático. Quem era ela? O que aconteceu com todos aqueles que desapareceram? O que começou como uma fuga, agora se tornava um pesadelo palpável. Uma história cujo fim parecia se esfumar na escuridão daquelas montanhas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A figura na margem da estrada parecia desafiar a escuridão. Lucas sentiu seu coração acelerar, a distância entre eles diminuir. O sorriso da mulher tornava-se cada vez mais familiar. Ele não conseguia entender. Por que eu a conheço? Pensou, enquanto os sussurros voltavam a ecoar. Uma melodia tortuosa que parece dançar em sua mente. Quando ela finalmente se aproximou, todas as lembranças vieram à tona. Era Mariana, sua antiga namorada, que desaparecera uma noite há 5 anos. A dor da perda, tão intensa, agora explode em sua cabeça como um trovão. A cada passo dela, a terra abaixo parecia tremer. Lucas, ela murmurou, e cada sílaba o fez vacilar. O rosto dela estava pálido, vazio e etéreo. Você, mais opressiva. Ele se virou e foi pego de surpresa por um grupo de figuras impossíveis. Fantasmas, os rostos pálidos de pessoas que ele jamais conhecera, mas que reconhecia de alguma forma.
Mariana caiu de joelhos, a expressão se contorcendo de dor. Correi. O grito dela atravessou o ar, mas era tarde. Os fantasmas se lançaram sobre eles, e Lucas sentiu as garras frias da dor se prenderem em seu peito. Uma realidade que ele não podia compreender se desdobrava diante dele. O que você fez? A voz de Mariana cortou como uma lâmina. Você não devia ter vindo para cá. Eles sempre voltam. Sempre. As palavras ecoavam em sua mente enquanto a escuridão se fechava ao seu redor. E então tudo desmoronou. Um lampejo de luz e Lucas se viu em sua própria cama, acordando de um pesadelo. Mas a dúvida penetrante surgiu. Será que tinha sido apenas um sonho? Ou havia algo mais? Um segredo enterrado que agora começava a ressurgir. Enquanto sua mão tremia, ele percebeu que a foto de Mariana estava ao seu lado, resgatando-lhe um pequeno fragmento do que acontecera. O que ele realmente soubera sobre a noite em que ela desaparecera? Lucas acordou, com o coração disparado. A sensação de que tudo foi real ainda ecoava em seu ser. O sol entrava pela janela, iluminando a foto de Mariana ao seu lado. Mas havia algo diferente. Algo que ele não tinha percebido antes. A imagem estava riscada, como se alguém tivesse passado algo afiado sobre o papel. Ele se levantou abruptamente, um frio na barriga. Olhando no espelho, notou uma marca vermelha em seu pescoço, como um aperto, um lembrete da noite anterior. As memórias da estalagem e dos fantasmas estavam tão vívidas que ele se questionava se tinha realmente escapado daquele lugar. Com um nó na garganta, ele decidiu que precisava ir lá novamente. Era uma questão de honra, de fechar esse capítulo. No caminho de volta, a estrada parecia mais sombria. A sensação de que algo estava errado aumentava a cada quilômetro. Quando chegou à estalagem, tudo estava quieto, como se o lugar estivesse aguardando sua volta. Ele empurrou a porta e o rangido soou como um aviso. E foi então que avistou algo na parede. Uma nova foto. A imagem era nítida. Era ele, ao lado de uma mulher que não era Mariana, mas uma cópia perfeita de seu rosto. Um calafrio percorreu sua espinha. Lucas se virou, confuso, e viu a figura inclinada. Uma presença familiar. Era Mariana, mas havia algo sombrio em seus olhos. Você viu, ela murmurou, o que estava escondido. Que foto é essa? Quem é ela? O desespero tomou conta dele. Ele tentava conectar os pontos, mas tudo parecia se desdobrarem em confusão. Eu fiz um pacto. A voz dela era um sussurro. E agora, as consequências vão além de nós. E nesse momento, a escuridão envolveu tudo. Luzes começaram a piscar e um riso gelado ecoou no ar. Lucas percebeu que as sombras não eram apenas fantasmas de antes. Eram suas próprias alucinações, sua culpa materializada. Ele estava dentro de um pesadelo que ele mesmo havia criado. O que ele realmente sabia sobre a noite em que Mariana desapareceu? E a risada continuava, ecoando nas paredes daquela estalagem, como se zombasse de sua coragem. A verdade estava prestes a ser revelada, mas seria mais devastadora do que ele poderia imaginar. A risada ecoava, um som frio que cortava o ar denso da estalagem. Lucas sentia a pressão na cabeça aumentar, como um tambor distante. Ele olhou para Mariana, seus olhos brilhando com uma mistura de dor e algo mais.
O ambiente girava ao redor dele, as paredes parecendo se fechar. O que você quer dizer com pacto? Voz dele tremia. Mariana respirou fundo, seu olhar fugindo por um instante, como se temesse a própria resposta. Aquilo que eu fiz não foi só para mim. Você não entende, Lucas. Tudo isso é você também. Ela apontou para a foto na parede. Aquela mulher, ela não é apenas um reflexo. Ela é uma parte de nós. E você também é parte do que aconteceu naquela noite. Os olhos de Lucas abriram como se ele tivesse levado um soco no estômago. Do que você está falando? Ele se virou, encontrando seu próprio rosto na foto. Muda, mas idêntica, a mulher ao seu lado sorriu de volta, erguendo uma mão, como se quisesse tocá-lo. Ela tomou uma parte de você. O que você fez naquela noite? Você não deveria ter ido atrás dela. Agora, todas as almas que você viu estão atadas a você por causa do que você fez. O choque paralisou Lucas. O peso daquelas palavras caía como chumbo em sua mente. Eu não fiz nada. Não me lembro de nada. Então, uma tremedeira passou pelo chão. O eco dos gritos se intensificou, preenchendo o ar com desespero. As sombras começaram a se agitar. Lucas queria correr, mas seus pés pareciam cravados no chão. Você tem que lembrar, Lucas. A verdade é que eu não sou a única que está presa. Você também. Uma onda de dor o atingiu, uma pressão no peito como se estivesse sufocando. E então, de repente, os fantasmas surgiram. Não apenas eles, mas figuras que pareciam conhecidas. Ele viu rostos familiares, amigos que estavam desaparecidos, outros que ele mal se lembrou. Você é um deles. Você também é um deles. O que aconteceu naquela noite não foi um acidente. Foi uma escolha. O horror tomou conta de Lucas. A ideia de que ele poderia ter causado tudo aquilo, que seu destino estava entrelaçado com aqueles que sofreram, o fez vacilar. Não, isso não pode ser verdade. Ele queria gritar, protestar, mas a verdade já estava plantada em sua mente. Enquanto a escuridão avançava, a própria estalagem começou a se desvanecer, como se estivesse sendo corroída pela verdade revelada. Você tem que decidir, Lucas, lutar ou se deixar consumir. O rosto de Mariana se tornava cada vez mais indistinto no meio da confusão. Até então, uma rachadura apareceu no teto da estalagem e uma luz intensa irrompeu, cegando Lucas. Ele sentiu uma força puxá-lo para o meio daquela luz, até que tudo ficou em silêncio e a escuridão tomou conta, deixando-o sem respostas. As luzes brilhantes começaram a dançar no ar e Lucas sentiu que sua mente cedia, como se todas as certezas estivessem desmoronando. A exposição à luz intensa o fez hesitar, e por um segundo ele percebeu o brilho familiar nos olhos de Mariana. Algo estava errado. A expressão dela mudou. Havia dor, mas também um vislumbre de triunfo. E antes que Lucas percebesse, a luz se apagou subitamente. Um grito ecoou, não de Mariana, mas de uma forma saída do nada, como um grito de alguém que havia sido silenciado por muito tempo. Ele se virou, as sombras se agitando, se contorcendo, e uma figura se destacou entre elas. Era outra mulher, de cabelos escuros e cabelos desgrenhados que pareciam flutuar no ar. Seu olhar intenso parecia atravessar Lucas, e quando seus olhos se encontraram, uma onda de reconhecimento atingiu-o como um soco no estômago. Você
Você é a mulher da foto, ele exclamou, de olhos arregalados. Mariana se virou para ele, seus olhos arregalados com um misto de choque e terror. Não, você não pode olhar para ela, Lucas. Sua voz agora era uma súplica, mas era tarde demais. A mulher, com um sorriso enigmático, se aproximou. Você queria saber a verdade, Lucas? Aqui está. Eu sou a razão de tudo isso, disse, apontando para as sombras que se agitavam, agora parecendo mais visíveis. E sua conexão com Mariana não é a que você pensa. A confusão se tornou um turbilhão em sua mente. O que você quer dizer? Meu Deus, o que você fez? Lucas percebeu que a cada palavra dela, um fragmento de memória se encaixava. Uma noite, risadas, um grito e outra escolha. Mariana fez um pacto com as sombras para me trazer de volta, a mulher disse, e a realidade estremeceu à sua volta. Ela não queria que você se lembrasse, e agora ambos estão presos nesse ciclo. Você não escapou. Uma risada fria ecoou entre as paredes da estalagem e a dimensão da dor se expandiu para além de qualquer compreensão. A luz piscou novamente e Lucas viu seu reflexo na foto. Não só ele, mas também as duas mulheres. Ele se sentiu como se estivesse se afundando em um abismo, as palavras ecoando em sua mente. Você também é parte disso. A verdade esmagadora começou a se formar, uma revelação devastadora. Ele nunca fugiu da verdade, ele sempre fez parte dela. E a relação dele com Mariana estava prestes a mudar para sempre. Antes que ele pudesse responder, as paredes pareciam desmoronar ao seu redor, e a estalagem se tornava um turbilhão de risos e sussurros, uma realidade repleta de escolhas e sombras, que estavam prestes a engolir tudo. Ele não sabia como, mas precisava descobrir. As luzes brilhantes começaram a dançar no ar, e Lucas sentiu que sua mente cedia, como se todas as certezas estivessem desmoronando. A exposição à luz intensa o fez hesitar, e por um segundo percebeu o brilho familiar nos olhos de Mariana. Algo estava errado. A expressão dela mudou. Havia dor, mas também um vislumbre de triunfo. Antes que Lucas pudesse processar esse pensamento, a luz se apagou subitamente. Um grito ecoou. Não de Mariana, mas de uma figura que surgira do nada, como um lamento de alguém que havia sido silenciado há muito tempo. Ele se virou em direção à fonte do som, e uma mulher apareceu entre as sombras. Seus cabelos escuros flutuavam, como se estivessem envolvidos em uma brisa invisível. Quando seus olhos se encontraram, Lucas sentiu um frio na espinha. Você é a mulher da foto, ele exclamou, as palavras escapando de seus lábios, como um sussurro horrorizado. Mariana estava agora com um semblante de desespero. Não, você não pode olhar para ela, Lucas. Mas era tarde demais. A mulher sorriu, um sorriso que parecia derreter a própria escuridão ao redor. Você queria saber a verdade, Lucas? Aqui está. Eu sou a razão de tudo isso. A revelação caiu como um peso sobre ele, e a dor no peito aumentou. Mariana fez um pacto com as sombras para me trazer de volta, a mulher revelou, sua voz um eco gélido. E ao fazer isso, você também se prendeu a nós. Lucas começou a entender. Cada palavra uma lâmina que cortava a matéria da sua realidade. Não, isso não pode ser verdade. Ele quis gritar,
recusar toda aquela loucura. Mas a verdade começou a se formar. Uma revelação devastadora. Você não é apenas uma vítima, Lucas. Você participou de tudo isso. A escolha de Mariana foi baseada em você. Uma onda de dor o atingiu. A conexão deteriorada com a mulher que amava. E aquela noite terrível se desenrolou em sua mente. Risadas, uma briga, um grito. A imagem da mulher da foto era uma versão dele, mas pior. E a ideia disso o fez tremer. Por que você fez isso, Mariana? Ele gritou. Combinação de dor e raiva. As paredes da estalagem começaram a se desfazer ao redor deles, como se a própria verdade estivesse tentando escapar. Nós dois estávamos juntos. Como você pode? Eu não tinha escolha. Eu precisava de você. Ela gritou de volta. As lágrimas se misturando com a escuridão ao seu redor. Então, antes que ele pudesse entender, a estalagem se desintegrou em sombras. Tudo ficou escuro e apenas a essência do terror o cercava. Uma decisão crucial precisava ser tomada. Ele olhou para as duas mulheres, uma parte dele desejando a verdade e outra, o mais profundo desejo de apagar tudo. E nesse momento de confusão, algo dentro dele se quebrou. Ele percebeu que, de algum jeito, a escolha estava em suas mãos. A luz piscou novamente, e ele viu uma nova imagem refletida. A foto agora exibia não uma mulher, mas um trio: Lucas, Mariana e a mulher sombria. Ninguém estava livre. O que isso significava? Com um vazio crescendo no peito, ele se preparou para a decisão. O que você me fez, Mariana? A escuridão ecoava em torno deles, e o futuro parecia se desvanecer. Ele tinha que descobrir o que realmente estava escondido por trás daquela noite fatídica. A luz piscou uma última vez antes de se apagar, mergulhando Lucas e as figuras na escuridão. Ele sentiu o coração disparar, perdido entre as duas mulheres. A sala estava carregada de tensão, um peso insuportável. E então, como se tudo estivesse sendo puxado para um profundo abismo, a atmosfera mudou. Uma onda de frio cortou o ar e uma voz conhecida ecoou com um tom sombrio. Surpresa! Era um tom de deboche, e Lucas preparou-se para o impacto. A mulher de cabelos escuros caminhou mais perto, um sorriso perverso no rosto. A verdade é que você está preso nesse loop, porque precisou saber que não é o herói dessa história. Você é o vilão. O chão tremeu sob seus pés. A revelação o atingiu como uma martelada. O quê? Não pode ser! Ele mal conseguia respirar. Aquela mulher não era apenas uma vítima, mas uma peça essencial no quebra-cabeça sombrio. Uma sombra do passado, do qual ele nem tinha consciência, mas que agora surgia. Sim, Lucas. Você foi quem chamou as sombras naquela noite. O que você fez com a outra mulher? Aqui está na foto. É você quem está ligado a essas almas. O horror tomou conta. Uma realidade que ele nunca imaginaria. A dor nos olhos de Mariana, enquanto ela lutava com uma tempestade de emoções. Desespero, raiva, traição. Eu não lembro o que eu fiz. A mente dele girava, cada fragmento perdido se unindo em um mosaico torto. E antes que pudesse processar mais, a mulher levantou a mão e fez um gesto. As sombras começaram a avançar, e Lucas viu o rosto de suas antigas amizades, uma multidão de almas penadas presas à sua escolha.
Mariana olhou para ele, seu olhar cheio de tristeza. Por libertação. A pressão aumentou e ele sentiu que tudo estava se encerrando. Você tem que decidir agora, Lucas. Mudar o que você fez ou ser consumido por isso. A voz da mulher se transformou em um eco doloroso. Enquanto a escuridão avançava, Lucas estava em um ponto sem retorno. A única coisa que ele sabia era que algo terrível estava prestes a acontecer, e no momento de maior tensão, o chão se abriu sob ele, arrastando-o para um desconhecido que prometia desvelar mais segredos ainda maiores. A luz piscou uma última vez, antes de se apagar, mergulhando Lucas e as figuras na escuridão. Ele sentiu o coração disparar, perdido entre as duas mulheres. A sala estava carregada de tensão, um peso insuportável. Então, como se tudo estivesse sendo puxado para um profundo abismo, a atmosfera mudou. Um frio intenso cortou o ar, e uma voz conhecida ecoou com um tom sombrio. Surpresa! Era um deboche, e Lucas preparou-se para o impacto. A mulher de cabelos escuros se aproximou mais, com um sorriso perverso, que parecia derreter a própria escuridão ao redor. A verdade é que você está preso nesse loop porque não é o herói dessa história. Você é o vilão. O chão tremeu sob os pés dele. A revelação o atingiu como um soco. O quê? Não pode ser. Ele mal conseguia respirar. Aquela mulher não era apenas uma vítima, mas uma peça essencial no quebra-cabeça sombrio. Uma sombra do passado, pro qual ele não tinha consciência, surgindo agora. Sim, Lucas. Você foi quem chamou as sombras naquela noite. O que você fez com a outra mulher, a da foto? É você quem está ligado a essas almas. O horror tomou conta dele. O olhar de Mariana estava cheio de tristeza e raiva. Eu não lembro. O que eu fiz? A mente de Lucas girava, cada fragmento perdido unindo-se em um mosaico torto. Mas antes que pudesse entender mais, a mulher levantou a mão e fez um gesto. As sombras começaram a avançar, e Lucas viu rostos familiares, amigos que tinham desaparecido, todos clamando por libertação. Então, uma luz intensa explodiu do teto. Lucas tapou os olhos e, quando finalmente ousou olhar, prestes a perder a sanidade, viu algo que desestabilizou tudo. A mulher de cabelos escuros, que parecia distante, era o reflexo do próprio rosto de Mariana, distorcido em um sorriso maligno. Mariana, o que está acontecendo? Ele gritou, a confusão tomando conta. A luz se intensificou, preenchendo a sala com um brilho ofuscante. E como uma maré, a verdade começou a desmoronar contra ele. Você fez escolhas que me trouxeram aqui, gritou Mariana, agora revelando-se em uma forma que Lucas jamais poderia ter imaginado. Eu estava presa, Lucas. Você pensou que estava me salvando, mas você apenas se enterrou junto a mim. Uma onda de dor e culpa o atingiu. Ele havia sido responsável. Mas como? Tudo o que conhecia desabava ao seu redor enquanto a escuridão se aproximava. Ele olhou de volta para o rosto distorcido da mulher, compreendendo que, de algum modo, ele havia sido o verdadeiro artífice daquela tragédia. O que você quer de mim? Ele questionou, sua voz tremendo. O riso agudo ecoou e a realidade começou a se desvanecer. Descubra. Ou você será consumido por tudo isso. Em meio ao caos, Lucas se viu se debatendo contra a própria verdade.
sem saber se a luta o levaria à liberdade ou a um destino ainda mais sombrio. A luz piscou de novo, intensa como um farol em meio à tempestade. Lucas começou a sentir o coração disparar. O que você está dizendo, Mariana? Sua voz saiu trêmula. O pânico tomou conta dele. A mulher de cabelos escuros, com aquele sorriso torto, parecia se divertir com a desgraça deles. Você não é o herói, Lucas. Você é exatamente o que a sombra sempre quis. Cada palavra dela era uma lâmina, cortando cada esperançazinha que ainda existia. E agora você vai ver a verdade, ela disse, e tudo ao redor começou a girar. Uma onda de escuro parecia se derramar sobre eles, engolindo a luz. Lucas lutou para ver, mas a sala desmoronava e as paredes pareciam se fundir em um grito coletivo. Ele viu figuras familiares surgindo, manifestando-se através da escuridão. Eram rostos de amigos perdidos, amigos que ele não via há anos. Todos eles, olhando com uma mistura de dor e acusação. Lucas, o que você fez? Uma voz ecoou entre eles, parecendo carregar o peso de memórias dolorosas. Era Felipe, seu melhor amigo. Você não se lembra, não é? Os olhos de Lucas se arregalaram. Não, eu não fiz nada. Ele não podia acreditar. O desespero tomou seu corpo. Um nó na garganta o impedia de gritar. Você os levou ao abismo. A mulher de cabelos escuros vociferou, e de repente ele entendeu. Lembrou-se de uma noite, uma festa, algo escorregadio, uma escolha, um acidente, um grito, e a vida dele se apagando em uma fração de segundos. Eu não sabia que era assim. Os rostos tornaram-se mais nítidos, a dor pulsando em sua mente como uma maré, e então a verdade se desdobrou diante dele, como uma história que ele não queria ler. A mulher que agora estava diante dele não era só uma vítima, mas uma parte dele. Uma sombra arrancada de sua própria história. Quando seus olhares se cruzaram novamente, o que poderia ter sido carinho virou horror. Ela sorriu, mas não era um sorriso amigável. Você não escapou de mim. Você nunca escapou. Você fez a escolha. E agora custará sua vida. O chão tremeu sob seus pés, e ele ficou paralisado, como se estivesse em um pesadelo que não poderia acordar. Mas então, uma janela se abriu no meio da tempestade. Uma saída, com um ímpeto. Lucas se lançou em direção à luz, mas antes de alcançar, a mulher gritou. Escolhe, Lucas, decidir entre eles ou a escuridão, antes que seja tarde demais. E tudo ficou em silêncio, enquanto a luz prometia a resposta. O que ele faria? O que escolheria? A pressão cresceu e ele teve a sensação de que a verdade não era o único preço a pagar. Assim, a luz ofuscante começou a girar ao redor de Lucas, e tudo o que ele sentia era pavor. Mariana, eu não quis machucar ninguém, ele gritou, a voz crua e desesperada. As sombras continuavam a dançar, se contorcendo, como se estivessem se divertindo com sua dor. Ele viu os rostos dos amigos desaparecidos novamente, e a verdade o golpeou como um soco. Foi você que fez isso, Lucas. Você os levou ao abismo. Você achava que estava no controle, mas a decisão sempre esteve com você. O pânico tomou conta dele, e tudo parecia desmoronar.
Ele estava preso em um ciclo, e a sensação era de sufocamento. Eu não me lembro, apenas. Me ajuda. A angústia crescente na sua voz ecoou pelas paredes. Era um som cruel, e isso fez seu coração acelerar. Se você quer escapar, faça a escolha certa. Mariana suplicou, o desespero em sua voz, viajando como um vento cortante. Lucas sentiu a pressão crescendo, os rostos dos amigos perdidos se aproximando, clamando por justiça. A luz tremeluzente pulsava, como se estivesse se preparando para liberá-lo ou engoli-lo. Escolhe rápido, Lucas. A voz da mulher de cabelos escuros se tornou um grito ensurdecedor. Ele olhou para Mariana uma última vez, e o amor que sentia por ela misturou-se à culpa. O que quer que fosse que ele tivesse feito, ele precisava corrigi-lo. Eu escolho lutar por eles. E então se lançou para a luz. Tudo virou um turbilhão de cores e sons. Viu as sombras sendo desintegradas, os rostos se desfazendo em um ray de esperança. Enquanto a luz consumia a escuridão, um silêncio profundo tomou conta. Ele estava livre. Mas ao abrir os olhos novamente, Lucas sentiu um aperto no peito. Estava de volta em sua cama, mas a foto de Mariana na mesa estava riscada, a expressão dela coberta por um sorriso triste. Ele percebeu os ecos da estalagem continuavam a sussurrar, e as sombras poderiam estar apenas à espreita, esperando o momento certo para retornar. A dúvida permanecia. Ele havia quebrado o ciclo ou apenas adiou o inevitável. Enquanto a luz da manhã filtrava pela janela, Lucas sabia que a verdade ainda o perseguia. E o que exatamente havia acontecido se tornara um mistério que ele precisava resolver. E você? O que acha que aconteceu com Lucas? Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para ajudar o canal a crescer. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental. Este é o momento para demonstrar seu apoio.